Olá, eu sou o professor Pablo Teru e nesse vídeo vou falar sobre a música A Fábula, que é uma versão do Humberto Gessinger para a música The Logical Song do Supertramp. Era uma vez um planeta mecânico, lógico, onde ninguém tinha dúvidas. Eu já gravei recentemente aqui, eu mesmo tocando essa música, até porque ela não tem uma versão oficial gravada num disco, dado o fato de que Humberto Gessinger não conseguiu a autorização dos membros da banda para fazer essa versão em português, por conta do fato de que os membros da banda não se falam mais, eles brigaram, e aí todos eles precisam assinar essa autorização para que Humberto possa fazer uma gravação. E aí, como eles não se falam mais, ele não conseguiu a autorização de todos os membros da banda e não quis fazer uma versão não oficial. Portanto, você até encontra alguns vídeos aí de shows em que Humberto toca ao vivo, mas não tem essa música em nenhum disco, infelizmente. Primeiramente, é importante que a gente entenda que Humberto resolveu fazer essa versão em 1999. O que estava acontecendo em 1999? Um pânico devido a algo chamado bug do milênio. Se você viveu essa época, você sabe do que a gente está falando. Basicamente, quando os primeiros computadores começaram a ser utilizados em larga escala, na década de 60, 70, 80, não houve a preocupação em praticar um padrão de data com a descrição do ano em 4 dígitos. Então, o ano não aparecia 1987, por exemplo, aparecia só em 2 dígitos, referentes aos 2 últimos, portanto, 87. Os anos foram se passando, então, quando chegou a década de 90, tinha lá o 91, 92, 93, 94, até que ao final da década de 90, alguém se tocou que quando passasse de 99 para 00, os computadores não entenderiam que trocou de século e milênio. Os computadores, na verdade, entenderiam que retornaram para 1900. Em 1999, embora de forma até rudimentar quando comparado com hoje, já havia uma grande rede de computadores, principalmente atrelada ao sistema bancário. E aí criou-se um grande pânico achando que quando houvesse essa virada, todo o sistema bancário poderia entrar em colapso. Então, você poderia perder todo o dinheiro que tinha investido em um CDB ou aplicado numa poupança ou não ter acesso à sua conta por internet, enfim, criou-se um grande pânico chamado bug do milênio. Foi um grande pânico baseado em uma certa fake news, porque essa mudança de padrão de data, ela não se dá a partir de um hardware necessariamente, você não tem que mudar as placas do computador. É uma mudança de software, é uma mudança de programação. Então basta que você faça uma atualização de programação para que o padrão de 4 dígitos seja instalado. E essa foi a grande inspiração do Humberto Gessinger para fazer a versão, a fábula, de The Logical Song do Supertramp. No entanto, agora vamos analisar um pouquinho mais de perto a música em si. A música original do Supertramp fala da passagem da infância para a vida adulta, Então, se você pegar a letra, você vai perceber que é uma letra genial, A música é sensacional. E ela fala justamente dessa frustração da perda da inocência, e da necessidade de você entrar num ambiente adulto que é cheio de limitações e todo racionalizado. Então você perde muito da fantasia da infância. A letra do Humberto não é bem sobre isso e também não é simplesmente uma descrição do bug do milênio, A letra do Humberto ela é extremamente profunda em termos filosóficos. Para a gente entender a profundidade dessa letra, a gente tem que entender o que aconteceu no século XIX na filosofia. Já havia ali uma consagração da racionalidade, Então, quando, por exemplo, Newton declara suas leis da mecânica e as leis da mecânica passam a ter sucesso na descrição da natureza e na criação de máquinas e no fortalecimento de possibilidades econômicas, tecnológicas, você tem, portanto, uma visão de exaltação do racionalismo. No século XIX, os filósofos acreditavam que a razão poderia explicar qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa mesmo. Na própria letra do Humberto, ele diz que explicar emoções não era coisa ridícula, havia críticos com métodos práticos. Mais precisamente, ele está sugerindo o seguinte: imagine que você esteja diante de um problema psíquico de comportamento, depressão, e de repente você resolva ir até um psicólogo. Ao invés desse psicólogo conversar com você, ao invés dele tentar diagnosticar o seu comportamento, te fazer uma orientação, ou se for um psiquiatra, até fazer uma intervenção farmacológica, o que esse médico ou psicólogo vai fazer é ler padrões do seu comportamento e colocar numa máquina. Aí essa máquina vai equacionar o seu comportamento e te dar uma resposta, como se o seu comportamento fosse matematizável. Era assim que se pensava no século XIX que o comportamento humano poderia de fato ser decodificado, a partir de uma razão matemática, de uma equação que explicaria o seu comportamento.
William Thomson, né, que é mais conhecido como Lord Kelvin, né, o Kelvin da escala de temperatura, ele é conhecido como o maior físico britânico do século XIX, tanto que ele foi condecorado com o título de Lord, né? E ele disse uma frase que ficou bastante marcada na história do século XIX, polêmica e um tanto quanto equivocada. Ele chegou a aconselhar que ninguém mais estudasse física, porque ele considerava que a física, assim como todas as ciências, já estavam no seu processo de acabamento, já tinham chegado no seu final. Tudo que havia para ser descoberto já havia sido descoberto, e inclusive tudo seria equacionável, tudo. Havia nome pra tudo e para tudo uma explicação. Até o pôr do sol sobre o mar era um gráfico. Mas de uma hora para outra, tudo que era tão sólido desabou no final de um século. Raios de sol na madrugada de um sábado radical. Foi a pá de cal tão legal. De acordo com o próprio Kelvin, havia apenas duas pequenas nuvens da física que ainda não haviam sido descobertas, né? A princípio era a radiação do corpo negro e a existência do éter. Foram essas duas pequenas nuvens que foram responsáveis por uma revolução na forma de pensar, porque elas deram origem à física relativística e à física quântica. No caso do comportamento humano, ficou muito claro também que não era possível explicar a complexidade dele a partir de simples equações matemáticas, né? E foi justamente essa descoberta que deu origem a, dentre outras coisas, à psicanálise. Perceba que essa perspectiva de que tudo é explicado pela matemática gera um lado fatalista, né? Um lado inevitável da vida, onde você simplesmente vive sem ter poder sobre a própria vida. Quer dizer, você tem uma ruptura direta da ideia de livre-arbítrio. Você não tem a liberdade para fazer as suas escolhas porque elas já estão pré-determinadas. A partir do momento em que você presume que é possível controlar e compreender o seu comportamento por uma equação matemática, é porque você parte do pressuposto que não existe liberdade, tudo é pré-determinado. E é daí que vem a alegria do Humberto Gessinger no final da música, quando ele diz que a crise revela que somos livres, que nós não somos pré-determinados. Todos nós sabíamos de cor como tudo começou e como iria terminar, mas cá para nós é bem melhor assim desconhecer o início e ignorar o fim da fábula. Perceba, portanto, que essa é uma música que trata da crise do racionalismo e é uma evidência muito profunda de que nós não somos simples produtos de uma razão. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, dê o seu like. Tchau.